E aí a gente acabou fazendo, né, as duas referências, né, para Amélie Poulain e para o Lyon, que também é da mesma época, começou a saga, né, a jornada do que acabou virando o heptacampeonato francês justamente na época do lançamento desse filme. Né? Que aí ele foi um ciclo aí que iniciou de fato entre no ano 2000 até 2008, um time que foi repleto de brasileiros, Cláudio Caçapa, o Cris, o Juninho Pernambucano, e ele teve uma mudança o próprio Sonny Anderson, né, que foi um jogador que teve um dos pontos altos da carreira dele, se não o maior, foi justamente nesse elenco, e um divisor de águas imenso na trajetória do clube, né, o patamar que ele tinha, né, que era um clube que figurava na segunda divisão do campeonato francês, ou era aquele clube ioiô, que sobe um pouco, cai de novo e tal. E aí, com a troca de presidente que eles tiveram, que era o conhecido o Jean-Michel Aulas, que ele resolveu aplicar alguns métodos na gestão do clube para ver se dava essa virada. Então, por exemplo, boa parte desses métodos envolviam a negociação de jogadores. Então, ele tinha um foco maior em jogadores de até no máximo estourando 23 anos. E curioso, né, que eu comentei do Juninho e também do próprio Sonny Anderson, e os dois foram contratados acima disso, né? O Sonny Anderson vindo do Barcelona, daquela fase dele do Barcelona, com 29 anos, mais ou menos, e o Juninho, ele veio com passe livre, porque ele entrou com ação contra o Vasco, e ele veio como jogador livre, veio de graça para o Lyon. E aí, nessa, a virada de patamar deles, ela já veio logo de cara, né? Então, num primeiro momento, com a troca, com a primeira equipe que eles tiveram, não foram campeões, né? Logo de cara. E depois, principalmente, né? Quando o Poleguan, ele assumiu a equipe em 2002, ficou até 2005, e depois o Gerard Houllier, ele ganhou mais 2 títulos, aí o clube mudou de patamar, né? Porque até então, com o Jacques Santini, eles ainda bateram um pouco na trave. Os frutos, de fato, eles começaram a ser colhidos mesmo, foram com o Poleguan e aí com o pentacampeonato, apesar do campeonato francês ele não ser considerado uma liga de ponta, né, do primeiro escalão europeu, mas foi quebrada uma ordem até então, porque a gente chegou a ter, né, aquela dinastia do Saint-Étienne que chegava a figurar no campeonato europeu, né, na fase anterior à Liga dos Campeões. O próprio Paris Saint-Germain, ele chegou a participar de Recopa Europeia, chegou a figurar na própria Liga dos Campeões, mas nunca chegou a meter medo. E o Lyon, ele conseguiu bater de frente com muitas equipes de ponta da época, né? A gente tinha tanto já a primeira leva dos Galácticos Real Madrid, o próprio Milan, então nem se fala, com a geração que o próprio Kaká iniciou no Milan, né? Era uma geração já de jogadores experientes, mas que ele acabou sendo, né, um protagonista, né, na equipe. Da mesma forma, outras equipes que acabaram se fortalecendo depois, como o próprio Barcelona. E aí, curioso de tudo isso é que o Lyon, quando terminou essa fase do heptacampeonato, consequentemente, né, boa parte desses jogadores acabaram sendo vendidos para outras equipes, né, principalmente as de grande porte, eles já começaram a ter um declínio considerável. E uma das coisas que culminou com isso também foi a saída do próprio Juninho, que ele, de fato, ele foi um jogador fundamental, né? Se a gente for ver aqui uma equipe base de toda essa fase do Lyon, a gente tem aí, ó, o Coupé, que foi goleiro da própria seleção francesa, não foi a todo tempo titular, né, junto com o Barthez, dentro da fase campeã. O Reveler jogando também na defesa. Aí na própria defesa, como eu tinha comentado, o próprio Cris, o Edmilson ir para o Barcelona, Cláudio Caçapa também, o Abidal, que também teve uma carreira legal no próprio Barcelona, Fábio Grosso, que também despontou em grandes equipes italianas, tanto no Milan quanto na própria Inter de Milão, Diarra, que também jogou em Real Madrid, o Marc Vivian Foé, que acabou falecendo, né, em 2003, naquela
fatídica Copa das Confederações, né, que era camaronês ele. Em 2004 foi um ano pesado, assim, em relação a essas fatalidades com os jogadores. Esse ano, Darrosso, Karlström, que jogou na seleção sueca, Maludá, Tulalan, Ben Arfa, o próprio Juninho Pernambucano, a volta por cima do Wiltor, né, que ele acabou voltando para a própria seleção francesa. E aí, de atacantes brasileiros, a gente teve Sonny Anderson, o Elber, já em fim de carreira, o próprio Fred, que estava despontando no Lyon, e um tal de Benzema. Quem que é esse aí? Então, nessa época, o Fred trouxe ele até pro Brasil, né? Tipo, esse cara aí, ele tem futuro, né? O Govou também, outro jogador de destaque, né, nesse elenco, né, nessa linha temporal aí do Lyon. E aí a gente teve no final desse ciclo, né, de 2007 e 2008, teve o Alain Perrin, que ele acabou encerrando esse ciclo, mas ele também acabou não sendo campeão, né? Quem foi o último campeão de fato foi o Gerard Houllier, que ele já é falecido, inclusive, né? Ele tinha largado a carreira de técnico para virar manager por questões de saúde na época.